Bem, né, então vamos começar aí a nossa quarta semana, né, do PET 3, o terceiro bimestre, a carga horária complementar, a aula de História para o nono ano. Eu sou o professor Beto e o nosso tema, né, o nosso tema dessa semana é a nova República Brasileira e sua frágil democracia. Lembrando aqui que até a semana 3, né, nós vimos sobre a redemocratização do Brasil, né? Chegamos lá no governo José Sarney e na Constituição de 1988. A partir daí, nós vamos começar a estudar nesta semana, né, os presidentes que vieram após a Constituição de 1988. Então, a gente sabe bem, né, e já foi explicado na aula passada, que o Brasil passou por um período militar, depois houve as diretas já, né, e acabou tendo eleição indireta, né, na qual foi eleito Tancredo Neves, e Tancredo Neves faleceu assumindo assim, né, o seu vice José Sarney. Veio a Constituição de 1988 e a partir dali o Brasil vai às urnas, né? O Brasil vai, os brasileiros vão poder usufruir, né, desse privilégio, né, de poder escolher democraticamente os seus candidatos, né, os seus políticos, né, quem vai representá-los na política nacional. Então, em 1989, vai ocorrer a primeira eleição direta para presidente da República no Brasil, né, pós a ditadura militar, né, depois de quase 3 décadas de interrupção do processo eleitoral democrático. Né. A última eleição havia sido a de João Goulart, lá, né, a de Jânio Quadros, né, Jânio Quadros e João Goulart. Os brasileiros voltaram, né, às urnas para escolher o sucessor de José Sarney. Né. Então, o Sarney, que entrou ali na vaga, né, de Tancredo Neves, vai ter então a eleição para substituí-lo. Existiram vários candidatos, né? Foram dezenas, aí, foram mais de 10 candidatos a presidente do Brasil na eleição de 1989. Tá? E acabou, né, como na Constituição previa, ocorrendo um segundo turno nas eleições. E esse segundo turno foi disputado entre o Luiz Inácio, né, Lula da Silva e Fernando Collor de Mello. Tá? Então vai haver o segundo turno e esses dois candidatos vão chegar lá no segundo turno para disputar a eleição brasileira. O Fernando Collor vai sair vencedor, né, vai derrotar Lula no segundo turno e ele vai, a partir então, né, presidir o Brasil. O Collor conseguiu passar para a população uma imagem de um político que lutava incessantemente contra a corrupção, tá? Através aí, contou com a ajuda da mídia, né? Principalmente da Rede Globo, né? Teve até um debate que a Globo manipulou, né, o debate. Depois, no outro dia, colocou as partes boas que o Collor havia falado e colocou as partes negativas do Lula. Então teve aí uma influência da Rede Globo, né? Ela sempre faz um debate, né, nas vésperas da eleição. Então, isso inclusive o próprio diretor da Globo, né, o Boninho, já assumiu, né, que até o suor que o Collor tinha era falso, né? Eles borrifavam água para dar a impressão de que o Collor estava suando e tal. Então, por conta disso, ficou conhecido como o caçador de marajás. Tá? Então, o Collor ele veio, né, para a mídia com essa alcunha, né, de caçador dos marajás, ou seja, uma referência à sua oposição aos políticos e outros servidores públicos que recebiam salários extremamente altos. Né? Então, Collor era o caçador de marajás. Collor de Mello conseguiu ainda apresentar-se como candidato das camadas populares mais pobres, que em sua campanha foram denominados de descamisados. Primeiro governo civil brasileiro eleito por voto direto desde 1960.
foi também o primeiro escolhido dentro das regras da Constituição de 1988. O governo do Collor, logo no primeiro dia de governo, e a gente tem que lembrar que o Brasil passava por crises financeiras, inflação muito alta, então a primeira política, né, a ser implantada por qualquer governante seria aí o controle, né, o combate à inflação, ao desemprego, né, à crise econômica que o Brasil passava por aquele momento. Então, no dia seguinte à sua posse, né, o Collor tinha uma economista, né, a chamada Zélia Cardoso, né, no dia seguinte da sua posse, o presidente lançou o seu programa, chamado Plano Collor, que consistia no confisco de poupanças, congelamentos de preços e salários. Né? O que foi isso? Né? Todo mundo que tinha dinheiro no banco, né, na caderneta de poupança, o Collor confiscou, pegou aquele dinheiro e as pessoas não podiam mais usar aquele dinheiro por um determinado período. Né? Ele depois, mais para frente, foi devolvendo o dinheiro, mas isso causou já uma revolta na população, até porque muitas pessoas próximas ao Collor, né, acabaram ficando sabendo aí dessa proposta que ele iria fazer e sacaram dinheiro. Né? Então, a primeira medida tomada por Collor foi o chamado Plano Collor, que confiscou, pegou o dinheiro que todas as pessoas possuíam na caderneta de poupança e até mesmo um valor, né, em conta corrente. Em seguida, tomou medidas duras para enxugar a máquina do Estado, demissão em massa de funcionários públicos e extinção de empresas e autarquias públicas. Né? O Brasil possuía várias empresas públicas, né, como ainda possui algumas, né, mas desde a época Collor, né, e a gente tem que lembrar que Collor foi presidente num período onde que estava aí começando a ser implantado pelo mundo o chamado neoliberalismo, onde o Estado, né, começava a não mais intervir na economia, mas o Collor ele vai extinguir, né, acabar com várias empresas e algumas autarquias públicas também. O governo do Collor foi marcado também aí por uma grande corrupção, né? O próprio presidente Collor também foi flagrado recebendo aí um carro Elba e várias outras, né, pessoas ligadas ao presidente, né, o seu amigo chamado PC Farias, né, que depois foi assassinado. Várias pessoas ligadas ao Collor estavam participando aí de corrupção, né? Circulam suspeitas de envolvimento de ministros e altos funcionários em uma grande rede de corrupção. Até a primeira-dama, Rosane Collor, né, dirigente da LBA, a Legião da Boa Vontade, foi acusada de uso do dinheiro público e de favorecimento ilícito de seus familiares. As suspeitas transformaram-se em denúncias graças a uma intensa campanha da imprensa. O Collor ele foi denunciado pelo seu próprio irmão, tá? Chamado Pedro Collor. Então, Pedro Collor, irmão do presidente, deu uma explosiva entrevista à revista Veja. Nela falou sobre o esquema PC, tá? O esquema do Paulo César Faria, né? O PC Farias, que fazia tráfico de influência e corrupção, organizava, né, a corrupção, o Caixa 2 eleitoral. Então o Collor foi cassado, né, depois ele vai sofrer o impeachment, né, vai se criar uma CPI, e Collor em 1992 vai sofrer o impeachment, né, depois de uma grande movimentação popular, né, de manifestações populares, os chamados caras pintadas, tá? Que eram os jovens universitários que saíam às ruas, né, fazendo manifestações contra o governo de Collor. Ele vai acabar sofrendo impeachment. Tá? Então, devido a esses problemas de corrupção,
ele não conseguiu controlar a inflação, não criou emprego, não acabou com a crise econômica que o Brasil passava. Então ele vai sofrer impeachment, né, graças a todo esse contexto que nós vimos, de inflação, crise, corrupção no governo, né, a denúncia do seu irmão, né, o Pedro Collor. O PC Farias, que a gente falou, depois ele vai ser encontrado morto, né? Até hoje não se teve aí uma solução para o caso do assassinato, né, do PC Farias. Fala-se que foi um assassinato, uma queima de arquivo. Então, com a saída do Collor, vai assumir a presidência do Brasil o seu vice, né, que é Itamar Franco. Tá? Então, no dia 29 de setembro de 1992, a Câmara dos Deputados se reuniu para votar o impeachment do presidente e sua destituição do cargo. Né? Era o fim do caçador de Marajás. No lugar de Collor, assume seu vice, Itamar Franco. Itamar Franco é mineiro, né, de Juiz de Fora. Ele vai assumir ali o governo no lugar do Collor. O Brasil, nesse período, vivia um dos momentos mais difíceis da sua história, né? A recessão, a inflação, desemprego, baixos salários. Né? Então, o país passava por essa grande crise e caiu no colo, né, do Itamar Franco a tentativa de organizar o país, né, reorganizar o país e melhorar a situação financeira. Né? Em abril de 1993, cumprindo com o previsto na Constituição, o governo faz um plebiscito para a escolha da forma de sistema de governo que o Brasil adotaria. Né? Disputou, né, o plebiscito ali a monarquia, a forma de governo, né, se seria presidencialismo, seria parlamentarismo. Então o povo vai escolher que o Brasil deveria ser uma república e continuar a ser presidencialista, né, como nós somos até hoje. Nós temos presidente, né, nós não somos parlamentaristas, né, nós não temos primeiro-ministro e presidente. Então o Brasil, né, em 1993, votou a favor. Né? Plebiscito é uma consulta popular, né, como se fosse uma eleição. Né? As pessoas vão e votam e escolhem a forma aí de governo e o sistema de governo. O Itamar Franco ele é responsável por uma das maiores conquistas do Brasil na década de 90, né, que foi a criação do chamado Plano Real. Foi durante o governo do Itamar Franco que se criou o chamado Plano Real, que foi o plano que deu estabilidade à economia brasileira. Né? Foi o plano que conseguiu controlar aquela hiperinflação que existia no Brasil, foi controlada ali pelo Plano Real. Tá? E lembrando que quem era o ministro da Economia, né, na época ministro da Fazenda de Itamar Franco, era o Fernando Henrique Cardoso, que viria a ser o próximo presidente do Brasil. Então, o Itamar Franco é responsável pela implantação do Plano Real, que é o plano que controlou, né, a inflação no Brasil. Com o fim do governo Itamar Franco, os brasileiros voltam às urnas, né, para uma nova escolha de presidente. E nessas eleições, mais uma vez, o Lula, né, o Luiz Inácio Lula da Silva, vai disputar a eleição com o ministro da Fazenda de Itamar Franco, né, o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso ele vinha, né, de uma grande conquista, né, por ter sido ministro da Fazenda e implantado aí o Plano Real. Ele vinha com toda essa fama, né, de ter estabilizado a economia brasileira e vai derrotar o Lula, né, já no primeiro turno, né, em 1994. Não tem nem segundo turno. O Fernando Henrique derrota Lula no primeiro turno. Tá? Então, o próximo presidente do Brasil, né, depois de Itamar Franco, vai ser Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso governou o Brasil durante 8 anos. Tá? Ele foi eleito em 94 e foi reeleito
em 98, tá? E as duas vezes o Fernando Henrique venceu, né, o Luiz Inácio Lula da Silva já no primeiro turno, né, devido à estabilidade que existia no Brasil e também a um apoio intenso da imprensa nacional, tá? Que sempre apoiou aí a política neoliberal, né, do Fernando Henrique, a política privatizadora, né, que privatizava e privatizou várias empresas, né, a Vale do Rio Doce, né, privatizou de uma forma que foi muito contestada, né, por ter vendido muito barato, privatizou a CSN, né, a Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, também, né, de forma muito barata. Então houve aí muitas contestações a respeito dessas privatizações. O Fernando Henrique foi o primeiro presidente da República a governar por 2 mandatos, tá? Então, o Fernando Henrique ele participou, né? Ele conseguiu se reeleger e governou o Brasil por 2 mandatos, de 1995 até 1902. Em 1º de julho de 94, passou a vigorar no Brasil uma nova moeda, né, que até hoje nós temos a moeda, né, que é o real. Tá? Então, o real ele vai surgir lá em 1994, né, no governo do Fernando Henrique, dentro daquele plano real, né, que primeiro teve a URV, comparou com o dólar, e depois, aos poucos, e em 1º de julho o URV foi substituído pelo real. Que foi, ele, né, ficou ao mesmo nível do dólar, né, $1 valia R$1, e dessa forma controlou, né, a inflação. O Plano Real animou empresários e a população, e impulsionou o consumo interno. Então, aí no primeiro mandato, né, do Fernando Henrique, privatizou empresas estatais como o Vale do Rio Doce e Sistema Telebrás. Foi aprovada pelo Congresso uma emenda constitucional permitindo a reeleição para cargos executivos, presidente da República, governadores e prefeitos. Então, essa aprovação, ela também foi muito contestada, né? Muitas pessoas diziam aí que o Fernando Henrique comprou, né, essa emenda, né, para que ele pudesse ser reeleito, porque até então, pela Constituição brasileira, não se permitia a reeleição. Foi no mandato do Fernando Henrique que passou a poder se reeleger no Brasil. O segundo mandato, né, do Fernando Henrique, o país já estava mergulhado em uma recessão econômica. Né? O segundo mandato do Fernando Henrique já não foi tão bom quanto o primeiro. O real já começou a se desvalorizar em relação ao dólar, já começou a haver aí voltar à inflação. Né? Então, para controlar a inflação, as medidas desestimularam o consumo interno e, consequentemente, começou a surgir aí o desemprego. Então, o primeiro mandato, o Fernando Henrique conseguiu controlar e fazer o país se desenvolver, mas no segundo mandato já começou, né, a crise a voltar, o real a desvalorizar. Em 2001, por exemplo, ocorreu o chamado apagão. Foi uma crise que afetou o fornecimento e distribuição de energia elétrica. Né? Como não havia investimento, né, do Estado na produção, na construção de novas usinas, o Brasil, né, sofreu com um apagão, né? Ou seja, teve dias que boa parte do país ficava sem energia. A população teve que reduzir, né, o consumo de energia. E está para acontecer isso novamente, devido à falta de investimentos. Né? E também muitas pessoas reclamam, quando existia lá, né, o horário de verão, né, pouco se falava em apagões. Né? Mas como o atual presidente acabou com o horário de verão, né, o consumo de energia aumenta. Então isso provoca aí, né, sérios problemas para o Brasil. Em 2002, né, com o fim do governo do Fernando Henrique, vai acontecer novas eleições. Né? Lembrando que o Fernando Henrique ficou 2 mandatos. Ocorrem novas eleições e o Lula novamente vai disputar, né, pela 4ª vez. Né? Ele perdeu para o Collor, perdeu uma para o Fernando Henrique, perdeu a segunda para o Fernando Henrique,
E dessa vez ele vai sair vitorioso, né? O Lula vai vencer o candidato José Serra, que era apoiado por Fernando Henrique. O José Serra, ele tinha sido ministro da Saúde de Fernando Henrique, havia criado aí os remédios genéricos, né? Criou aí, né, condições para que os remédios contra HIV, né, a AIDS, pudessem sair mais baratos, né, no Brasil. Então o Serra e Lula vão disputar as eleições e em 2002, então, o Lula vai ser pela primeira vez eleito presidente do Brasil, né? Em 2003, então, Lula se tornou, né, porque eleito em 2002, assume dia 1º de janeiro de 2003. Então, em 2003, Lula se tornou presidente do Brasil e sua trajetória de vida fazia com que diversas expectativas cercassem o seu governo. Seria a primeira vez que as esquerdas, né, o grupo de pessoas, né, que formam a esquerda no Brasil, tomaria controle da nação, né? Então, o que fala ali a trajetória de vida do Lula, porque pela primeira vez no Brasil, uma pessoa que tinha vindo das classes mais pobres, né, nordestino, passou fome, vinha do grupo de trabalhadores, né, das empresas, né, era um trabalhador, vinha do sindicato dos trabalhadores, né, o que a gente chama de chão de fábrica, né? Então, o Lula vai ser o primeiro presidente brasileiro a vir das classes mais pobres, representar a esquerda e os trabalhadores do Brasil. O Lula também, assim como o Fernando Henrique, vai ficar 8 anos no governo, né? Ele vai ter o primeiro mandato e o segundo mandato. No segundo mandato, a disputa vai ser com um cara chamado Alckmin, tá? Geraldo Alckmin, que era do PSDB, né? Ele havia sido governador de São Paulo, era do PSDB, vai disputar com Lula e também vai ser derrotado, assim como José Serra havia em 2002. Então, o governo do Lula emprega uma fatia do seu orçamento em programas de caráter social. Tá? Então, o Lula sempre fala que a solução para o Brasil é colocar o pobre no orçamento. Né? O que é isso? É fazer com que as pessoas mais pobres tenham dinheiro para poder consumir. Tá? Então, se o pobre está consumindo, né, as empresas estão vendendo. Então, Lula sempre falava isso, sempre fala isso, que a solução é colocar o pobre no orçamento do Brasil. O Lula, então, vai criar o chamado Bolsa Família, né, que nós temos até hoje, programa de erradicação do trabalho infantil, o programa Luz para Todos, Brasil Alfabetizado, Educação de Jovens e Adultos, ProUni, SAMU, e assim, e vários outros programas, né? O Minha Casa Minha Vida, né? Programa de habitação, vai dar início à construção da transposição do Rio São Francisco, o salário mínimo vai passar a ter ganhos reais, vai controlar a inflação, vai pagar a dívida externa brasileira. Né? Então, o governo Lula foi um governo em que a população mais pobre começou a ter mais direitos, né? Começou a se alimentar. Existe um programa chamado Fome Zero, né? Que o Lula falava que ele gostaria de ver, né, todo brasileiro fazendo 4 alimentações por dia. Né? E foi nesse sentido que ele sempre lutou durante o seu governo. Então, o governo do Lula terminou com uma aprovação recorde de popularidade. Né? O Lula, quando sai do governo, ele sai com mais de 80% de aprovação. Né? Olha bem, o que é isso? Né? Em cada 10 pessoas, 8 aprovavam positivamente o governo do Lula. Né? Então, teve como principais marcas a continuidade com o êxito do Plano Real. Né? Ele conseguiu controlar, lembra que a gente falou que no final do governo Fernando Henrique a crise já estava voltando, inflação, o Lula conseguiu controlar a crise, controlar a inflação, retomou o crescimento. O Brasil era o 10º, né, 19º, 10º país mais rico do mundo. Né? Durante o governo Lula, ele chegou a ser o 6º mais rico, né? Conseguiu ultrapassar até mesmo a Inglaterra, né? na criação de riquezas. Então, a desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres teria aumentado entre 2001 e 2003, conforme a publicação do Globo.
Após a posse do Lula, porém, o relatório do IBGE do fim de 2007 afirmou que o governo do presidente estaria fazendo o Brasil um país menos desigual, né? O Lula tirou mais de 30 milhões de pessoas da extrema pobreza, né? Pessoas que viviam na extrema pobreza. O Brasil atingiu um nível de desemprego baixo, né, comparado a outros períodos. Então, o governo, né, do presidente Lula, se nós formos ler, né, em muitas revistas especializadas, está entre os 3 maiores presidentes que o Brasil já possuiu. Quando o Lula sai, né, depois de 8 anos, ele consegue reeleger, né, através do seu apoio, ele consegue reeleger a primeira presidente do Brasil, né, a primeira mulher, né, presidente, né, do Brasil, que foi a Dilma, né, a Dilma Rousseff, tá, que vai governar o Brasil a partir do dia 1º de janeiro de 2011 e vai conseguir ser reeleita, né? Em 121 anos de república no Brasil, o país elege a primeira mulher, né, para ocupar a presidência. Outras mulheres já haviam disputado essas eleições, porém não conseguiram ganhar, né, por estar com pouco apoio em partidos menores, né, como a Marina Silva, Heloísa Helena, não conseguiram se eleger. Porém, a Dilma, né, com o apoio do Lula, o Lula tinha, como nós vimos, 80% de aprovação, a Dilma vai disputar a primeira eleição dela, né, contra o Zé Serra, contra o Alckmin, e vai vencer as eleições contra o Alckmin. E depois, na eleição, né, para o segundo mandato, vai ser contra o Aécio Neves, né, e vai derrotar também o Aécio Neves no segundo turno. Porém, o primeiro mandato, tudo bem, ocorreu, o Brasil continuou crescendo, chegou ao pleno emprego, né, o Brasil chegou a ter a taxa de 4% de desempregados, né, hoje nós temos mais de 14%. Então, durante o primeiro mandato da Dilma, né, aproveitou, né, a maré do governo Lula e o primeiro mandato foi muito bom. O segundo mandato, principalmente porque havia uma crise mundial, né, a partir de 2008, surge uma crise imobiliária, uma crise que vai afetar todo mundo, todo o mundo. Né? O Brasil, não diferente, não conseguiu ficar fora da crise e vai começar a haver uma crise econômica. A Dilma vai perder apoio político, vai perder o apoio popular, né, que ela possuía, e vão começar a surgir grandes manifestações, principalmente a partir de 2010, né, da Copa do Mundo. Né? Muitas pessoas não queriam que ocorresse no Brasil, e começam a haver as manifestações contra a Copa. Depois, em 2016, as manifestações que estavam ligadas aí à crise econômica, né? Muitas das vezes aí essas manifestações patrocinadas pela grande mídia nacional, né, e pelos partidos de oposição, de onde vai surgir aí essa figura, né, que é o atual presidente do Brasil, que é Bolsonaro, né? E vão conseguir, né, acabar aí pegando a Dilma numa falha chamada pedaladas fiscais. Né? O que eram as pedaladas fiscais? Né? A gente pensa que é um crime muito grande, mas não era. O que a Dilma acabou fazendo? Tirou recursos de algum programa econômico e usou esses recursos, por exemplo, no Bolsa Família, que estava necessitando de maior investimento, por exemplo. Né? E isso é errado, né? Quando você destina um dinheiro a determinado programa, né, na política nacional, você tem que usar, você não pode pegar aquele dinheiro dali e colocar em outro lugar. Então houve aí uma discussão muito grande e, né, devido a essa perda de apoio político, até mesmo porque a Dilma não quis participar, né, da política suja que existia no Brasil, que era comandada lá no Congresso por um cara chamado Eduardo Cunha, né, que era o presidente da Câmara, né, da Câmara dos Deputados, né, do Congresso Nacional. Né, ela não quis livrar a cara dele, né, porque ele estava sendo processado na comissão de ética da Câmara,
e ela não quis ajudá-lo, ele começou a colocar as chamadas pautas bombas, né, para serem votadas, e a Dilma não conseguiu governar, né? E como ela não conseguia governar, ela perde esse apoio político, ela vai acabar sofrendo um impeachment no dia 31 de agosto de 2016, né? E vai ser afastada da presidência do Brasil. Assume o seu vice, né, Michel Temer, que vai começar a implantar uma política neoliberal, né, uma política de venda de empresas, né, uma política também com várias denúncias de corrupção. E em 2018, né, vai haver eleições para presidente, e as eleições para presidente, o PT mais uma vez vai para o segundo turno, né, com Fernando Haddad, mas é derrotado pelo o presidente que está aí, né, o Jair Messias Bolsonaro, né. Nós aqui não vamos falar do governo Bolsonaro por enquanto, porque ele ainda está caminhando, né? Então a gente ainda não tem aí um estudo, né, uma definição do que foi, do que é, do que vai acontecer aí com o governo do Bolsonaro. Nós já temos uma noção, né? Uma noção do que tudo que está acontecendo no Brasil: inflação, desemprego, fome, a miséria voltando, né? O Brasil voltou para o mapa da fome da ONU, né? Que o governo do Lula havia tirado o Brasil do mapa da fome. Com o Jair Messias, né? O Jair Bolsonaro, o Brasil volta aí para o mapa da fome. Nós vemos aí o preço de alimento, o preço do combustível muito alto, né? A inflação batendo na porta aí. Mas não vamos, né, adentrar muito ao assunto, porque o governo ainda não terminou. Nós então paramos aí, né, com o governo do Michel Temer, que vem logo após, né, a Dilma sofrer, né, um impeachment. Assim a gente termina, né? Eu peço aí para vocês mais uma vez, né, seguir aí, né, e se inscrever no canal Recorte Histórico lá no YouTube, e seguir a gente no @recorte_histórico lá no Instagram. Terminando a aula por aqui, um abraço e até a próxima.